Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Hoje eu vim falar de um assunto que na verdade diz respeito a mim, mas eu sempre fazia essa enquete no Snap e depois eu fiz no Instagram também algumas vezes nos Stories. E hoje eu vim aqui pro canal para fazer um Carol Responde, que é quando vocês me mandam perguntas por direct no Instagram e eu venho aqui responder as dúvidas de vocês sobre a minha vida ou sobre qualquer outra coisa que vocês quiserem. Um conselho amoroso também, por que não? E agora também que eu tô grávida, muitas perguntas vieram pra esse lado. Então vamos conversar um pouco sobre esses assuntos e responder as perguntinhas de vocês aqui do direct. Vamos começar por uma pergunta polêmica que várias meninas fizeram. Eu vou responder agora, só que não, gente. Qual o nome da bebê? Nós pensamos no nome, nós temos alguns nomes e uma lista, mas nós não conseguimos chegar em uma conclusão. A gente espera que esse momento chegue antes da bebê nascer, que eu não quero ser aquela mãe que, ai meu Deus, eu vou olhar pra cara dela e decidir ali qual vai ser o nome dela. Eu não me sinto capaz disso. Acho que eu vou me confundir mais ainda quando eu olhar pra cara dela. Então eu preciso decidir isso antes de decidir com meu marido, Bruno. Então a gente tem conversado sobre isso, mas não chegamos em uma conclusão. Então vamos à próxima pergunta. Essa pergunta aqui, acho que umas duas meninas fizeram, mas quem perguntou foi a Keitiane Ribeiro. Sei que esse perguntar depende muito da posição do bebê. Se tudo estiver caminhando para o parto normal, qual a sua opção de parto, normal ou cesárea? Então, eu sempre quis parto normal, na minha vida toda eu sempre quis parto normal, mas eu não sei se vai ser parto normal. Por quê? Porque a profissão do meu marido é um pouco diferente, ele é piloto, ele viaja muito. E aí, ele não pediu férias pro nascimento da bebê. Ele vai ter a licença paternidade depois, mas o nascimento da bebê vai ser provavelmente ali na segunda quinzena de maio, início de junho. Tá previsto pro dia 7 de junho, mas eu acho que vai ser um pouco antes. E assim, eu quero que ele esteja aqui quando esse dia chegar. Então, talvez, para que ele esteja, a gente tem que marcar uma data. Então eu tenho que colocar as decisões nossas como casal e a presença dele é muito importante pra mim. Então, por mais que as minhas vontades de ter um parto normal sejam grandes, eu acho que eu prefiro que meu marido esteja junto do meu lado do que enfrentar isso sozinha só porque eu quero um parto normal, entendeu? A Camila Rhodes perguntou: Carol, como você e o Bruno pretendem conciliar as agendas de vocês quando o bebê nascer? Como eu já falei, meu marido viaja muito e aí quando ele tá de folga, ele vem pra cá e a gente fica muito juntos. Eu tento conciliar a minha agenda de trabalho, porque a minha é mais flexível. Tá de folga aqui, eu tento deixar esses dias como sendo de folga meus. Então, às vezes, numa segunda-feira, a gente age como se fosse um domingo, porque é o dia que ele tá aqui naquela semana. Então, com o bebê vai ser um pouquinho mais complicado, porque o bebê tem a sua própria rotina e a gente vai ter que meio que seguir isso, mas a gente vai se adaptar e eu acho que isso vai vir naturalmente e a gente vai tentar fazer coisas que sejam agradáveis para todos nós. A Raquel Vinte Brito perguntou: com que você trabalha? Sobre a gravidez, o que você está achando? É o seu primeiro filho? Raquel, você é nova por aqui, não é mesmo? Eu sou formada em nutrição, eu trabalhava com nutrição por muito tempo, mas criei o blog. E há 8 anos, esse ano agora vou fazer 9 anos que eu trabalho com blog, com internet e larguei minha profissão de nutricionista tem alguns anos, acho que tem uns 4 anos mais ou menos que eu só vivo de blog, então eu vivo de internet. E aí o que eu tô achando da gravidez? Eu tô achando tudo incrível, tudo maravilhoso, apesar dos altos e baixos de hormônios, de sensações, e às vezes você se sente um pouco mal. Às vezes você se sente muito emotiva, tem umas coisas no dia a dia assim e as mudanças no corpo, então tudo isso tem altos e baixos, mas é um momento muito maravilhoso e assim, eu tô aproveitando muito, tá sendo incrível. E sim, é meu primeiro filho, o primeiro filho do meu marido também, é uma menina e a gente tá muito empolgado. A Sayuri também perguntou sobre o parto, se eu quero normal ou cesárea, já respondi. O Juan, que é do Como de Costume, perguntou: Carol, qual a sensação de você ser reconhecida por onde passa? Ô, Juan. Ainda não acontece isso, mas no futuro, se Deus quiser, acontecerá. Mas, claro, algumas pessoas me reconhecem, algumas pessoas que seguem e me encontram por aí, me cumprimentam. E sempre que as pessoas me veem e me cumprimentam, é muito especial. Eu acho isso, não tenho problema nenhum com isso, acho isso maravilhoso. É um reconhecimento, saber que você trabalha direito, que as pessoas gostam e se identificam com você, isso é muito importante. Ele continua, né? Carol, admiro muito você quanto à humildade. Tem gente que não vê
Aliás, não conhece, mas você é super humilde de coração. Oh, meu Deus, muito obrigada. Hoje, enquanto pessoa pública, é difícil lidar com as críticas ou você já superou e sabe lidar? Eu não tenho tantas críticas, assim, graças a Deus, nesse meio tempo de trabalho com a internet, foram poucas as vezes que alguém me criticou, e isso foi muito bom. Mas às vezes que isso aconteceu, isso me magoou, assim, né? Mesmo sendo críticas construtivas, a gente sente, né? Mas tenta levar isso pro lado bom e aprender com aquilo. Não é muito fácil, eu acredito que quem passa por isso e recebe muitas críticas, enxurradas de críticas, deve ser muito pior. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Afinal, a gente decidiu, optou pela vida pública, então tem que aprender a lidar com isso. E ele perguntou qual a maior quantidade de impressões que você já chegou a ter nas redes sociais. Foi na viagem de Paris, que teve o Neymar, que teve a viagem da Sapatinho de Luxo. Então lá eu acho que eu cheguei em 2.800.000. Tu lembra, Gabi? Acho que foi mais ou menos isso, né? 2.800.000, 2.600.000. Foi um pouquinho menos de 3 milhões. A Rayane Araújo falou assim, como você vai fazer quando a bebê nascer? Porque quando o bebê nasce, não temos tempo nem de tomar banho. E aí, como você vai fazer? Porque eu vejo você sair muito. Pois a minha rotina é muito louca. Eu vivo na rua, fico de um lado pro outro e continuo fazendo isso durante a gravidez. Eu espero continuar fazendo isso até a bebê nascer. Andar por aí com buchão mesmo. E quando ela nascer, é que vai complicar um pouquinho. Mas eu conto com a ajuda da minha mãe, da minha sogra. Elas vão sempre estar por aqui. E a minha mãe me ajuda muito. Então, se eu precisar dar uma saidinha para trabalhar, eu vou precisar, mas também vou trazer muito trabalho para casa, porque graças a Deus o meu trabalho traz essa possibilidade, mas a minha mãe vai me ajudar. E aí quando eu precisar levar a bebê também, eu vou levar, não tem problema, vou levar para gravação, vou levar para visitar a loja, vou levar, enfim, ela vai ser meu chaveirinho, vou andar com ela por todo canto e ela vai ter que se acostumar com essa vida de blogueira. A Natácia Evangelista, meu Deus, quase não sai, Natácia, seu nome. Como é a rotina com o esposo, considerando que ele viaja muito? Como você consegue conciliar quando o bebê nascer? Essa pergunta também eu já respondi. Meu esposo não é piloto, mas viaja muito ao trabalho. Agora mesmo tá numa viagem de 20 dias e meu filho tem 2 anos. Volta e meia acompanhamos ele, mas nem sempre dá. Realmente é difícil, como eu falei, o Bruno vai ter 20 dias aqui e depois talvez ele emende com umas férias, mas assim, ele passa 4 dias fora, aí depois ele volta e fica 5 dias, 4 dias aqui, então não é tão difícil. Eu pelo menos consigo me virar sozinha e com a ajuda da minha mãe. Quando ele não tiver, a minha mãe vai me ajudar, mas quando ele tiver, ele vai me ajudar. Se tudo der certo, a gente vai se dar bem com essa rotina. A Fabiola Araújo perguntou, você já teve alguma gravidez frustrada? Fabiola, eu não considero que eu tive uma gravidez frustrada. Eu contei isso no diário de trimestre, primeiro trimestre. Eu já tive um alarme falso, posso dizer que foi um alarme falso. Eu cheguei a ter exames que davam positivo, tanto o exame de sangue quanto o exame de urina, eles deram positivo. E eu continuei fazendo exame de sangue para confirmar. Não, ainda não apareceu nada na ultrassom, continuo fazendo exame de sangue. E aí o beta-HCG, que é o hormônio, ao invés de ele aumentar, ele foi diminuindo. Então, assim, provavelmente foi uma gravidez, aconteceu isso uma vez. Provavelmente foi uma gravidez que não foi pra frente, mas eu não considero uma gravidez frustrada, porque não chegou a ser uma gravidez, entendeu? Nem tanto a minha obstetra nem considerou isso, nem considera a minha gravidez como uma segunda gravidez. Ela não considera que eu tive um aborto, entendeu? Eu tive uma gravidez que não foi pra frente, que não aconteceu. E isso acontece, inclusive, com muitas mulheres que não tomam remédio, que têm uma vida sexual ativa. Elas podem, no decorrer do mês, engravidar e aí depois menstrua e nem percebeu. Que em determinado momento pode ter dado beta-HCG positivo e aí depois diminuiu, ela ficou grávida e não percebeu, entendeu? Isso acontece muito. Blog Lohane Santiago. Carol, você tem alguma cirurgia plástica? Sim, eu fiz silicone. Como você e seu marido se conheceram? O Bruno é amigo de uns amigos meus e ele me viu, ele não morava aqui em Manaus, mas ele me viu uma foto e na época era o MSN. Aí ele pediu meu e-mail e me adicionou no MSN, a gente começou a conversar. Ele tava voltando pra Manaus, pra morar aqui. E aí a gente começou a ter uma conversa e tal, ele voltou, a gente se encontrou e a gente não se largou. Já vai fazer 14 anos. Como você se vê daqui a 10 anos? Meu Deus do céu. Olha, eu espero estar feliz, realizada, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu espero estar com uma filha de 10 anos e quem sabe mais um. Se eu der conta do negócio, que eu também não sei, mas eu queria 2 filhos. E também financeiramente tem que ver se vai dar certo.
Mas acho assim, realizada financeiramente, profissionalmente, pessoalmente, com uma família maior. E se você tem vontade de sair de Manaus? Várias perguntas. Bom, eu gosto muito da minha cidade, minha família tá toda aqui, mas quando a gente viaja, a gente percebe que muita coisa aqui é difícil e que fora daqui é muito mais fácil, mais bonito, mais moderno. Principalmente no exterior, quando a gente viaja pro exterior, a gente fica com muita vontade de morar fora, e a gente percebe segurança, acesso às coisas, educação. Então a gente, claro, tem vontade de viver coisas novas e talvez realmente isso um dia aconteça, até pela profissão do meu marido, mas assim, eu amo aqui minha cidade, meus amigos, minha família, mas não seria ruim, talvez, um dia morar fora. A Laura perguntou como que eu comecei a ser blogueira, se eu tinha vergonha. Era nutricionista, trabalhava com nutrição e aí eu decidi criar um blog porque eu lia outros blogs de outras meninas e tal, e eu sempre fui consumidora de fast fashion, né? Eu compro muito em loja de departamento e eu tinha acesso a uma moda mais barata, mas que era legal, que era com informações de moda. Então eu quis mostrar isso para as pessoas através do blog. E as coisas começaram a acontecer e eu no início tinha muita vergonha que as pessoas daqui de Manaus soubessem, mas depois que eu vi que elas começaram a saber, conhecer e achar interessante e se interessar e achar que era legal, eu perdi a vergonha e hoje em dia eu lido muito bem com isso. A senhora e senhora Firmo perguntou quem tá cuidando da minha gravidez é a minha obstetra Sabrina Cabral. Perguntou se eu tô tendo acompanhamento, enfim, e pré-natal odontológico. Se a minha dentista já me acompanhava e se pode ser feito por qualquer dentista. Como eu falei, né, minha obstetra é Sabrina Cabral. E sobre o pré-natal odontológico, quem tá fazendo comigo é a doutora Monique Braga, que é uma dentista que já me acompanhava. Eu não sei te dizer ao certo se precisa ter uma especialização pra isso, mas eu também, se eu disser, eu acho que não, enfim, vou estar chutando. Mas existem alguns dentistas que têm essa especialização, acredito eu, então você pode conversar com a sua dentista se ela faz pré-natal odontológico, se o seu dentista faz, e aí se fizer, você já continua com ele, não tem problema nenhum. Acho que quando eu tava conversando com a doutora Monique, ela falou, você deve procurar o seu dentista, então acredito que não tem, é mais pra manter a saúde bucal mesmo, não tem nada muito específico, entendeu? E, gente, é muito importante o pré-natal odontológico. Eu não fazia ideia da importância. Nossa, a boca pode passar muitas doenças até pro seu bebê. Vocês sabiam disso? Uma cárie aberta, enfim, um dente inflamado, várias coisas podem prejudicar tanto a sua saúde quanto a saúde do seu bebê, e até algumas malformações podem vir da sua boca. Então, é muito importante. A Jéssica Souza perguntou: não sente falta da profissão de nutrição? Não sinto. Eu acho que eu tava no ramo errado. Eu gosto mesmo das gordices. A Sara Barreto perguntou: você tem vontade de fazer um encontrinho em Manaus com as seguidoras? E perguntou se a gravidez foi planejada. Encontrinho em Manaus com as seguidoras sozinha, eu não tenho vontade de fazer. Eu já fiz com os meninos, né, que eu encontro dos 4, o Vitor, a Rafa, a Bruna. E acho que assim, em grupo é mais fácil, porque a gente tem medo que sozinha não vá ninguém, entendeu? Então a gente faz encontros em grupo e costuma funcionar. E a outra pergunta que ela fez foi se a gravidez foi planejada. Sim, a gravidez foi planejada. Yasmin Santos: qual a sensação de saber que você está gerando outra vida em seu ventre? Yasmin, é inacreditável. Eu não consigo ainda, a minha ficha não caiu. Acho que agora que eu senti até um chutinho dela antes de ontem, eu percebi que tem alguma coisa realmente diferente dentro de mim, mas é um negócio tão estranho que a ficha não cai. Eu acho que só vai cair quando ela sair, eu olhar pra carinha dela e ainda assim vai ser surreal. É muito estranho. É uma sensação muito diferente. É muito emocionante, mas é estranho. Aí a Castro: Carol, quanto tempo mais ou menos vocês tentaram antes de conseguir engravidar? Demorou? Você tomou vitamina ou chazinho pra ajudar? Tava me informando e descobri que precisa parar o anticoncepcional no mínimo 6 meses antes pra ajudar. Então, eu tinha parado o anticoncepcional há 2 anos. Eu parei no Festival de Parintins do ano retrasado. E eu consegui engravidar na metade desse ano. Então, eu tava 1 ano sem tomar remédio, mas a gente não tava tentando. Eu até vi a Mica Rocha comentar num vídeo que ela não queria falar se ela tava tentando ou não há muito tempo, que ela achava meio chato comentar esse tipo de coisa, pra não frustrar umas meninas que ficam tentando e que acham que querem acabam se comparando. Não, poxa, ela tentou e foi rápido. Não, poxa. Mas assim, cada mulher é de um jeito, algumas mulheres demoram mais, outras menos. Comigo
Quando a gente começou a tentar, que a gente começou no meio do ano, a gente conseguiu em setembro, então foram mais ou menos uns 4 meses depois. Eu considero rápido, mas tem gente que é mais apressada e queria que no primeiro mês já acontecesse. Enfim, varia de mulher pra mulher, né? Então não adianta você se pressionar que as coisas vão acontecer e também se não acontecerem, depois você procura um médico e dá um jeito, pra tudo tem jeito. A Adriele perguntou como foi pra entrar nessa carreira de blogueira, eu já também expliquei mais ou menos um pouquinho. A Magda falou que também tá com 19 semanas e ela perguntou sobre tratamentos estéticos pra pele do rosto, porque ela tá grávida de um menino e por causa da testosterona tá causando muitas espinhas. E quanto ao corpo, que massagens e procedimentos que podem ser feitos sem machucar o neném. E ela já falou que o neném dela vai ser pretendente da minha. Vou contar pro Bruno isso, ele vai adorar. Então, Magda, estamos na exata semana igual, assim, nós estamos gêmeas de semana. Também tô com 19 semanas, vou pra 20 semanas agora. E não tive problemas de espinhas nas primeiras semanas, agora tá tudo bem, graças a Deus. Eu não tô fazendo acompanhamento com um dermatologista, talvez porque realmente a minha pele não tá ruim. Mas existem alguns tratamentos que podem ser feitos em gestantes, então eu sei que gestante não pode nada com ácido, né? Mas com certeza a sua dermatologista pode te dar melhor essa resposta. E os tratamentos corporais que eu tô fazendo só drenagem e musculação e pilates. São esses 3 tratamentos estéticos e musculação, enfim, academia que eu tô fazendo, porque a minha médica liberou a partir do 3º mês. A Lu perguntou se eu tive muitos enjoos nos primeiros meses. Não, eu não tive enjoos. Eu fiquei ruim pra comer, eu respondi essa pergunta no diário do primeiro trimestre, eu falei sobre isso. Não tive, graças a Deus, tive enxaquecas só. A Luana Montenegro perguntou exatamente a mesma coisa, quais os cuidados que eu tive com a pele após a gravidez. Que produtos eu troquei, eu tirei só os produtos que continham alguma coisa de ácido e sempre tento ler os produtos que eu vou utilizar pra ver se pode ou não ser utilizado por gestante. E aí ela falou que tá se sentindo meio febril no primeiro mês e que em qual hospital e maternidade eu senti segurança pra ter bebê. Bom, no primeiro mês a gente realmente se sente mal, assim, a gente parece que vai menstruar, fica com aquela cólicazinha estranha e nada acontece. E aí, esse mal-estar de TPM, que parece muito uma TPM, mas acaba sendo a gravidez, a gente confunde e acaba se sentindo mal e o corpo fica realmente com mal-estar e eu acho que deve ser normal você se sentir meio febril. Se você só se estiver sentindo febril e não estiver febril, mas se você realmente estiver febril, talvez esteja alguma coisa errada, então é melhor você investigar. E que hospital, maternidade eu senti segurança pra ter a bebê, na verdade, eu vou ter a bebê na maternidade que a minha obstetra atende. Então, assim, não tive preferência, não pesquisei pelas maternidades. Eu vou porque minhas amigas já tiveram nessa maternidade e eu escolhi essa maternidade justamente só por conta da minha médica atender lá. Mas não é nenhuma preferência, não. Poderia até pesquisar sobre isso. Mas até perguntei dela como seria pra ela operar em outra maternidade, se tinha problema. Ela falou que não tinha problema, mas ela já tem a equipe, ela já conhece todo mundo. Então, assim, eu acho que vai ser no hospital que ela indicou mesmo, que não tem problema nenhum. Vou finalizar com a pergunta da Socorrinha Rodrigues, que é uma seguidora super assídua, Socorrinha, lá próxima de Fortaleza. Ela fez uma pergunta muito engraçada, mas tudo bem, vou ler sua pergunta, Socorrinha, só porque é você. Qual o segredo pra tanta beleza? E como você consegue conciliar as parcerias? Qual a forma de pagamento? Sua parceria vale muito? Ai, Socorrinha, só você, olha. Bom, Socorrinha, muito obrigada, queria te mandar um beijo e agradecer por sempre estar aí, seguindo e compartilhando das coisas que eu falo e sempre respondendo. É um prazer ter você e mais outras seguidoras especiais que sempre estão interagindo. Te agradeço o elogio da beleza. A gente tenta conciliar realmente as parcerias e trabalhar direitinho, sempre buscar novos parceiros e tentar sempre mostrar pra vocês o que a gente se identifica e que acha legal, que combina com a gente, que acha que vocês vão gostar. É mais ou menos isso, assim que funciona. E acho que é isso, Socorrinha e todas as outras meninas que fizeram perguntas e meninos também. Um beijo pra vocês. Muito obrigada, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas e que vocês tenham ficado satisfeitas aí com o Carol Responde. A gente volta aí no próximo Carol Responde se esse der bem certo. Senão a gente fica lá pelo Instagram mesmo. E até o próximo vídeo então. Comentem aqui se vocês curtiram. Muito obrigada. Beijo!